Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ler apenas o verso 1. Isaías, capítulo 6, no primeiro verso encontramos assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, num trono exaltado. Pai, aplique a sua palavra em nossos corações. Fale a nós. Neste momento, em nome de Jesus que nós oramos, amém. O reino de Judá estava à beira de um enorme colapso. Era uma época de crise nacional. Uzias, o grande monarca, um homem piedoso, temente a Deus, ele estava morto após 52 anos de um próspero e abençoado reinado. Agora, o reino de Judá estava de luto e à beira de uma crise e de uma recessão. E que crise estava prestes a se iniciar no reino de Judá? Com o desenrolar da história do reino de Judá, de Israel, nós podemos afirmar algumas dessas crises, mencionar algumas dessas crises que se desenrolaram a partir da morte desse grande monarca, o rei Uzias, que governou Judá por 52 anos. Uma crise que se desencadeou após a morte do rei Uzias foi uma crise na política interna do reino de Judá. É importante você lembrar que Israel estava dividido neste momento. Reino do Sul, Reino do Norte, e o reino de Judá era o Reino do Sul. E uma grande crise política, na política interna do reino de Judá se desenrolou. Com a morte do rei Uzias, subiram ao poder reis que não levaram Deus a sério, como o rei Uzias levou, que não eram tementes a Deus, que não eram tementes ao Senhor, como Acás e Manassés, que se voltaram para ídolos e conduziram o povo para a idolatria e, consequentemente, para a pobreza. Esses reis não eram tementes a Deus e se desencadeou no reino de Judá uma grande crise interna. Subiam ao trono homens maus e desobedientes a Deus e, consequentemente, toda a nação sofria e padecia. Mas houve uma outra crise que se desenrolou com a morte do grande rei Uzias. Crise na política externa de Judá. Não apenas no território de Judá, mas crise na política externa de Judá, porque Deus levantou o rei da Síria e o rei de Israel para lutar contra Judá. Judá tinha se afastado do Senhor e Deus permitiu com que reis da Síria e reis de Israel, do norte de Israel, do reino do norte, se levantassem contra o reino de Judá. E Judá então pediu socorro à Assíria. E quando Judá pede socorro à Síria para lutar contra os reis da Síria e do reino do norte de Israel, a Síria praticamente invade os cofres públicos ali do reino de Judá. E quando a Síria oprime o reino de Judá, aí o reino de Judá vai buscar ajuda no Egito. E o Egito também acaba oprimindo mais uma vez ali o reino de Judá. Era uma crise enorme na política externa da nação de Judá. Mas também era uma crise na economia. Os cofres públicos foram abertos, eles se escravizaram ao poder das nações estrangeiras, dos reis estrangeiros. Os cofres públicos foram saqueados e eles abriram a mão das suas economias para se protegerem das invasões das nações estrangeiras. Olha que confusão ali no reino de Judá.
Mas, por último, houve uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise religiosa em Judá. As pessoas não sabiam o que fazer, as pessoas estavam profundamente angustiadas, e elas então não sabiam mais buscar ao Senhor, elas não tinham mais esse interesse também em buscar ao Senhor diante da crise. A famosa pergunta que nós fazemos: onde está o Senhor neste momento de crise? E ali, Judá sendo invadida pelas nações estrangeiras, essa foi a pergunta que se desenrolou: onde está o Senhor nesse momento de crise? E uma grande crise espiritual se desenrolou ali na nação de Judá. Era uma crise política, era uma crise econômica, era uma crise social e era uma crise também espiritual. E nós estamos vivendo, como nós ouvimos aqui dos médicos da nossa igreja, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós estamos vivendo momentos de pandemia diante do Covid-19. E eu recebi essa semana um artigo muito interessante, escrito por um pastor lá na Itália, pastor da Igreja Evangélica de Nápoles, lá na Itália, onde eles estão sofrendo muito com a questão do vírus, do coronavírus. E ele disse que esse momento de pandemia, esse momento que uma certa incerteza, insegurança domina o nosso coração, que esse momento de pandemia nos ensina algumas preciosas lições. E a primeira lição que esse momento nos ensina é que a vida é frágil, a vida é um sopro. A nossa vida, ela é como uma neblina que logo passa, que é aquilo que nos afirmou o Tiago, que a vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e então se dissipa. A vida é frágil, é o que nós sentimos diante desse vírus e também diante das doenças de uma forma geral. Mas há uma outra reflexão que nós podemos fazer a partir desse momento que nós estamos enfrentando, momento de pandemia. O pastor lá da igreja de Nápoles, ele diz que situações como estas, elas nos evidenciam a nossa impotência e falta de controle sobre determinadas situações. Você não se sente impotente aí na sua casa? Não podendo estar aqui num culto presencial? Nós temos que seguir aquilo que determina as nossas autoridades. E esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos passando, nos faz lembrar o quanto nós somos impotentes diante de muitas situações da vida. O quanto a vida é frágil, é uma neblina que logo passa. E esse momento também, diz o pastor da igreja de Nápoles, que nos faz lembrar que nós precisamos de Deus. O que fazer em momentos de crise? O que fazer quando incertezas e angústias dominam o nosso coração? Nós precisamos correr na direção de Deus. Você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja, e você precisa, nesse momento em que as pessoas estão sensíveis à fragilidade da vida, nesse momento em que as pessoas estão sensíveis a o quanto elas são impotentes diante de algumas situações, você precisa levar uma palavra de esperança, uma palavra principalmente de salvação para essas pessoas. Você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa hora, esse é o momento que o mundo precisa de uma igreja corajosa. Esse é o momento que o mundo precisa de uma igreja que veste a camisa do Senhor Jesus e leva a palavra e a mensagem que as pessoas precisam ouvir. O mundo está numa fragilidade intensa, se sentindo impotente diante desta pandemia. E você precisa levar uma palavra de esperança, principalmente palavra de salvação, para as pessoas que convivem com você. E diante do cenário tão caótico lá do reino de Judá, que estava para se desenrolar com a morte do grande monarca, do rei Uzias, nos chama a atenção esse primeiro verso que nós lemos, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a cauda de seu manto enchia o templo. No ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado num trono.
Essa visão do profeta Isaías nos ensina o que nós precisamos saber em momentos de crise, em momentos de incerteza, em momentos de insegurança. Nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Nós precisamos olhar na direção de Deus e saber que Deus reina. Nós precisamos saber através da sua palavra que Deus está no seu trono, que Deus está sentado no seu trono, num trono alto, num trono sublime. Embora o trono de Judá estivesse vazio com a morte do rei Uzias, o trono de Deus estava muito bem estabelecido, muito bem firmado e muito bem seguro. As nossas crises, elas não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Jesus afirmou, Lucas registrou essas palavras de Jesus, Lucas 21. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Isso é em relação à proximidade do retorno de Jesus Cristo. Jesus falou: nação se levantará contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. Você está pronto para o retorno de Jesus Cristo? Você está pronto para se Jesus voltasse hoje? Nós estamos vivendo um cenário que já se repetiu ao longo da história, com diferentes pestes que se espalharam e ceifaram boa parte da população mundial. E Jesus disse que no final dos tempos isso vai aumentar de intensidade cada vez mais. As guerras, as catástrofes naturais e também pestes como estas que nós estamos vivendo, no momento de pandemia. Você estaria pronto se Jesus voltasse hoje? Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você tem Jesus no seu coração? Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor das suas escolhas? Jesus é o Senhor do seu comportamento? Esse momento que nós estamos vivendo como nação, como igreja, nós precisamos nos lembrar o quanto nós somos frágeis. E precisamos nos voltar para a palavra de Deus e nos lembrar quão grande é o nosso Deus, quão grandioso é o nosso Deus. Os céus governam a terra, Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas o Todo-Poderoso. Deus dirige o destino da história da humanidade. Nada acontece sem a ciência de Deus e sem com que aquilo que acontece esteja dentro do seu plano soberano para a humanidade. Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e nada pega Deus de surpresa. Jesus ainda afirmou: nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. Nesse momento em que nós passamos, nós precisamos nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. É Ele quem nos conduz, é Ele quem dirige a história da humanidade, é Ele quem dirige a sua vida. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que pode se desenrolar ainda no cenário mundial ou da nossa nação. Não tenha medo, porque Deus quem dirige os destinos da humanidade. Esteja apenas sensível à voz do Espírito Santo. Esteja apenas sensível à voz da palavra de Deus, que nos conclama a termos uma vida voltada para o Senhor Jesus, a colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. Porque se o Senhor Jesus voltasse hoje, o que seria da sua vida? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? A sua vida testifica que você crê em Jesus como Senhor e Salvador? O que esperar então dessa pandemia? O que esperar então desse momento que nós estamos vivendo? Espere que mesmo diante de todo o cenário que pode se desenrolar na sua vida, ou na nação, ou no mundo, Deus continuará reinando. Isso você pode ter certeza.
As nossas crises, as nossas angústias, não abalam o trono de Deus. Deus está sentado num alto e sublime trono. E esse é o momento de, ao olharmos para a fragilidade da vida, ao olharmos para aquilo que está acontecendo, se desenrolando no cenário econômico, no cenário mundial, nós sabemos que Deus reina. Que Deus, Ele reina. E que nada está acontecendo sem que isso contribua para os planos soberanos de Deus para a humanidade. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Talvez você, através desse momento, você tenha parado para pensar e refletir quão frágil é a sua vida. Quão impotente você é diante das crises que podem surgir. Tantas perguntas nós temos, incertezas, mas você vale mais do que muitos pardais. A sua vida é preciosa para Deus. Deus tem interesse, através deste momento que nós estamos enfrentando, de falar ao seu coração, de transformar a sua vida, de te dar um chacoalhão de que a nossa vida ela é frágil. A nossa vida é como uma neblina. Você está pronto para o encontro com Deus? O que nós sabemos e pudemos aprender através de Isaías capítulo 6 é que Deus reina. Deus está sentado no seu alto e sublime trono e absolutamente nada, crise econômica, crise política, crise na área da saúde, nada pega Deus de surpresa, sem com que isso contribua para os planos soberanos de Deus para a humanidade. Deus reina, Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, para o nosso Deus não há impossíveis, e tudo acontece de acordo com o seu plano soberano. Agora, na sua vida, você tem esse Deus soberano, poderoso como seu Senhor? A sua vida tem atestado isso? As suas palavras, as suas escolhas, os seus comportamentos testificam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Creia em Jesus e será salvo. Nesse momento de fragilidade, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orarmos. E se nesse momento você precisa refazer seu compromisso com Deus, se você precisa orar, pedindo: Deus, eu tenho vivido de uma forma apática ao Senhor, indiferente ao Senhor, mas nesse momento eu decido retomar a minha caminhada contigo. Convido você a orar junto comigo: Senhor, entra na minha vida, me transforma. Se você está reunido com seus familiares, faça isso junto com a sua casa. Que bênção você poder dizer para os seus pais, para os seus filhos, que você nesse momento está retomando a sua caminhada com Jesus, ou você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso, peça aí para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos, para orarem junto com você. Se você decide nesta manhã, diante da fragilidade da sua vida, diante do momento que nós estamos vivendo, e que é um grande alerta para cada um de nós, de você orar e querer mais de Deus na sua vida, porque é o Senhor que nos faz atravessar os vales de trevas e de morte, e que essa seja a sua oração. Ó Deus, nós cremos e nós confiamos que o Senhor é quem dirige os destinos da humanidade. Nós cremos, ó Deus, que esse momento que nós estamos vivendo não pegou o Senhor de surpresa. O Senhor continua sentado no seu alto, sublime trono, governando a nossa humanidade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desse momento, que ele possa passar logo. Ó Deus, possamos retomar as nossas atividades, mas nós oramos para que em nome de Jesus, através deste momento de fragilidade, que nós nos sentimos impotentes, nós possamos correr na sua direção e refazer a nossa vida contigo, porque nós não sabemos o que será do nosso amanhã. Nós não sabemos o que será da nossa vida, mas nós cremos, ó Pai, que se nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos tudo, absolutamente tudo, aquilo que nós precisamos, aquilo que de fato nós precisamos.